Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um multímetro diferente. É um multímetro Smart, um lançamento da Finirse. Trata-se do DMT99 com umas características bem bacanas. E de baixo custo. Esse daqui entra naquela faixa abaixo de $50, o que a gente pode importar aí com maior facilidade, sem impostos, né? Pelo menos sem imposto de importação. Ele acompanha um manual com boas ilustrações, típico aqui da Finirse, com tabelas também. O manual está em inglês, mas fácil de verificar. Temos aqui o modelo, é um modelo leve, pequeno, são 5 botões frontais e mais aqui os conectores para as pontas de prova. Tem aqui o sensor do NCV e carregamento de bateria interna recarregável por USB-C, ok? Além disso, conta também com o pezinho aqui para colocar na bancada, ok? Então vamos ligar, vamos testar, só ver aqui quais são os acessórios que acompanham. Basicamente o cabo USB-C de carregamento e par de pontas de prova. Ele é bastante simples com relação aos acessórios, até pelo baixo custo dele. Então vamos dar uma ligada aqui, vamos acompanhar. Pressiona um leve toque aqui, tem um display muito bem visível, um display de alta qualidade, ok? Está na função alto. A gente pode acessar o menu apertando essa tecla central e ver demais características. Aqui na tecla da direita a gente coloca tensão DC, tensão AC, resistência, capacitância, diodo, teste de diodo e continuidade. Nessa tecla aqui da direita. Logo aqui na tecla da esquerda a gente tem corrente DC para miliamperes e microamperes, corrente DC para amperes e a mesma coisa para corrente AC, tanto escalas independentes para amperes e para mili e microamperes. Bem interessante essa diferenciação. Aqui embaixo a gente tem a temperatura. Interessante que tem esse bar graph em azul aqui dos dois lados com a graduação da escala. Então você pode ver aqui também a flutuação de uma forma analógica aqui nesses gráficos aqui dos lados. O display dele é bem diferente do padrão, né? Aqui escala de frequência, depois o NCV, que vai indicar aqui através de um gráfico bem bacana, e também aqui o live para a gente ver onde tem fase e neutro na tomada. Ok, voltando aqui para a temperatura. Além disso, ele tem função de botar aqui em tensão, função de hold para segurar, né? Então, congelada na medida, e relativa, você aperta por 2 segundos, aparece relativa, que é para zerar o valor das pontas de prova, ok? Vamos fazer os testes então de medidas com ele. Eu fiquei impressionado com a leveza dele. Ele é bem levinho, ele é fácil de levar para qualquer lugar, para campo, ou usar na bancada aqui, né? Colocando aqui o pezinho, ele fica muito bem disposto. Vamos ver com relação à precisão dele. Antes de dar uma olhada nas escalas, para a gente ver aqui o que ele tem de alcance. Então vamos lá, vamos botar aqui na tabelinha aqui de alcances e vamos lá. Tensão. Aliás, o manual tem português também, pessoal. Eu não tinha reparado isso daqui. Ele estava em inglês ali atrás, em chinês, e aqui a gente tem um manual em português. Bem legal. Além dele também ser em português, você pode colocar ele em português ali como uma das línguas. Ok? Bacana isso daqui, né? Facilita bastante aí, especialmente quem não domina a língua estrangeira. Vamos lá. Tensão DC 1000 volts, 999.9, tensão AC 750 volts, corrente AC e DC 10 amperes, resistência até 99.99 mega ohms, então dá 100 mega, né? Capacitância 99.99 milifarads, o que dá 99.000 microfarads, ok? Frequência até 9.999 MHz, aproximadamente 10 MHz, temperatura variando de menos 55 a mais 130 graus, teste de diodo, continuidade, NCV e teste de fio de fase, ok? Pesa 185 gramas, como eu comentei, ele é bem leve. A capacidade da bateria é 1500 mAh, bem legal pelo custo dele. Então vamos fazer testes aqui, vou pegar a ponta de prova original e a gente faz umas medidas. A ponta parece boa,
pontas douradas e bem finas na ponta. Vamos lá, vou colocar aqui no comum, inicialmente. Ele é um smart multímetro, então ele vai reconhecer aqui entre tensão, resistência e tudo mais. Eu tenho que botar na função alto, né? Boto na função alto, vou juntar as pontas de prova. Ele já detectou, ele deu 0 ohms ali. Bem legal, 0 ohms, 000. Não preciso nem usar a função relativa. Eu vou colocar meu teste aqui de tensão de referência, que vai gerar 2,5, 5, 7,5 e 10 volts, tá? Então a gente começa aqui com 2,5. Vamos ver quanto é que ele mede. Vou deixar na função alto por enquanto, para ver se dá diferença. Deu 2,509 volts. Ok, vamos botar em 5 volts. 5,018. Repara aqui o gráfico aqui ao lado subindo. 7,5. 7,526, subiu mais o gráfico. E agora 10 volts. 10 volts. Ele mudou a escala, por isso que ele veio aqui para baixo, 10,03 volts. Ok, perfeito. O interessante lembrar que ele é um 10.000 contagens, ok, pessoal? Eu não tinha comentado aí o número de contagens dele. Isso é uma informação muito interessante. A tela é de 2,4 polegadas, TFT, display TFT, que tem uma alta qualidade, com resolução de 240 por 320. Tá? E um design bem diferente aqui na interface. Então, ele mediu bem as tensões aqui DC. Vamos medir agora um resistor padrão aqui, que é 7,49 kΩ. Vamos botar aqui no resistor 7,49. Eu vou deixar na função alto. Aqui. Vamos lá, 7,49 kΩ. Ele mediu 7,521. Um pouquinho acima, mas dentro da tolerância. Ok? E vamos ver se na capacitância. A capacitância normalmente não é autorrange. Dificilmente ele consegue. A gente tem que chavear manualmente a capacitância. Mas eu vou botar o capacitor aqui de 39,57 nanofarads. E vamos ver se o que ele reconhece aqui. Não reconhece. Nenhum smart desses detecta a capacitância automaticamente. Então a gente vem aqui e pede para ele entrar na capacitância. Tá? 39,87 nanofarads, 85, está bem próximo, tá? Surpreendentemente, porque normalmente esses capacímetros não são tão precisos, não. Geralmente a gente tem variações maiores. É 39,57 nano, esse aqui está dando uma diferença até relativamente pequena para a medida do capacitor de precisão aqui, ó, 39,85. Muito boa medida da capacitância. Vamos medir agora tensão AC e vamos comparar o voltímetro AC dele com o Unity aqui, que é uma referência calibrada, né? Bom, coloquei os dois aqui, vou ligar o meu variac e a gente vai gerar uma tensão AC aqui. Tá uma tensão bem baixinha, 0,1 volt, está medindo igual, né? Eu vou aumentando aqui, 6,48 aqui, 6,5 lá, 19,69, 19,75, valores bem próximos. Vamos lá para o nosso 127 volts, que é a tensão da rede. Ok. Vamos lá, 127. 127,3, 127,4. Batendo bem próximo. E vamos ao fundo de escala aqui com 142 volts, 142 volts, ponto 8, ponto 9. Tá? Uma diferença bem pequena, medindo bem em AC também. E olha aqui, eu vou diminuindo aqui no variac, ó, você vai vendo aqui o gráfico subindo e descendo. Ó, vou aumentando e vou diminuindo. Isso dá aquela visão analógica, ele é bem rapidinho, inclusive, tá? Do movimento da medida que você está fazendo. Bom, na função de NCV, a gente pressiona aqui NCV, aparece esse gráfico aqui, e a gente vai aproximar, por exemplo, de uma tomada nessa região, e ele vai indicar a presença de campo eletromagnético, vai mudando a cor, inclusive, conforme a intensidade do campo. É uma outra função. E na função live, a gente coloca a ponta
de prova vermelha aqui e testa se é a fase ou neutro. Além disso, ele tem uma coisa interessante que são os modos. Esse aqui é o chamado modo normal, né? Vamos deixar aqui no modo normal. Mas aqui você pode mudar os modos. Ele está em modo monitor, na verdade, aqui. Eu posso mudar aqui para modo de gravação ou modo normal. O modo normal, ele vai trabalhar como um multímetro comum. No modo monitor, que é esse aqui, ele permite você ajustar alguns limites aqui de tensão. Máximo e mínimo para tensão, máximo e mínimo para corrente, máximo e mínimo para temperatura. Você pode fazer os ajustes aqui e monitorar esses parâmetros dentro da função de monitor dele. Ok, voltando aqui para as funções, a gente pode mudar para a função de gravação. Na função de gravação, ele vai ter gravações dos valores que você mediu. E você vai poder conferir aqui no histórico de gravação os valores que foram medidos. E olha o que aparece. Um gráfico diferenciado, com as tensões aqui entre máximo e mínimo. E eu vou agora botar uma tensão variada para a gente poder acompanhar aqui como é que ele mostra na tela. Então vamos botar aqui na fonte. Ok. Tá lá, botando 3,2 volts aqui, 3.197 no vídeo. Ele já colocou um gráfico. Ele está indicando aqui máximo e mínimo. Agora vamos variar um pouquinho aqui. Vamos subindo a tensão, 4, 5 volts, 6, 7. Olha. Foi até 30 e poucos volts, vou baixar. Foi até 0. Ok. Fiquei constante agora. Aqui, cada vez que você dá um toque aqui, ele vai marcando também os valores registrados ali do lado. Ó. Vamos fazer alguns registros aqui. Voltando para cá, tem aqui o histórico das tensões que eu registrei. Ok? Tá lá. São 8 tensões aqui registradas ali, anotadas aqui no histórico. Uma função bem interessante, né? Agora, a outra função dele, que seria a função de monitor, que na verdade parece que está invertido aqui no firmware dele, a gente coloca em regular, e aí voltamos para o menu, e aí ele mostra aqui um mínimo e um máximo. Eu já estou acima do limite, ele está dando um buzzer. Eu estou com 34 volts, eu vou baixar aqui a tensão. O threshold era 26, ó. Eu coloquei entre 10 e 26. Aí, olha, está no range, eu vou baixar. E aí, ó, fiquei abaixo dos 10 volts, ele apita de novo dando um alarme. É interessante, você bota um alarme de máximo e mínimo, ó. Subindo de novo, máximo. E abaixando de 10 volts aqui, ó. Ele apita e indica aqui que está no limite mínimo. Isso é interessante, você monitorar uma tensão. Você pode botar até um range bem estreito aqui, e ele monitorar uma faixa bem pequena, né? Aqui eu botei de 10 a 26, ó, passou de 26 para 27, ele apita. Interessante, você pode aqui no menu ajustar os limites para tensão, corrente e temperatura, que normalmente são as funções que mais podem variar e que você pode acompanhar. Então ele tem 3 funções importantes, a função de monitoração, onde você indica máximos e mínimos, a função de recording, de gravação, onde você registra os dados e vê também na tela, aqui eu vou botar aqui de novo, e vê na tela a questão do gráfico, podendo fazer registro dos valores. Então você vê a flutuação de tensão aparecer graficamente na tela. Estou mexendo aqui na fonte, ó, e a gente vê ali. Você pode monitorar AC, DC, corrente,
E antes de finalizar, vamos dar uma medida aqui em frequência, porque a gente não checou. Uma outra coisa interessante que eu não mostrei é aqui. Primeiro deixa eu botar aqui no modo normal. Ok. Esse modo aqui. Esse aqui é um layout de tela, mas ele tem dois layouts de tela. Você pode trocar aqui, olha. Aqui no tema 1 e tema 2. Ele está no tema 1, né? O tema 2, vamos trocar aqui. O tema 2, que é esse daqui, ele tem uma tela com caracteres maiores, ok? Você pode trocar e o menu fica com letras maiores. Tá? Vamos deixar nesse 2 agora, só para a gente checar aqui a frequência. Vou botar no frequencímetro, está em Hertz. E vou botar o meu gerador de funções aqui e vamos jogar uma frequência de 1 kHz nele. Tá lá, 1 kHz. Bem claro aqui, 1000 Hz. Vamos aumentar aqui rapidamente para 1 MHz. Já mudou 1 MHz, só mudou ali 1 MHz. Vamos aumentando aqui 2 MHz, 3. Está muito preciso, né? 4. Vamos botar, o limite dele é 10 MHz, né? Botei 9 MHz. Cravou 9000. Realmente bem precisa a medida. Vamos botar 10. Mediu 10 MHz. E obviamente vai perder um dígito. Vamos aumentando aqui. Vou botar logo 20, porque esses multímetros costumam ter uma boa variação aqui. 20 MHz. Mediu 20 MHz. Está vendo aqui o bar gráfico aqui subindo. Vamos botar 30. Sempre aquele teste para ver até onde ele vai. Aqui 30 MHz não mediu. 30 não. Aí realmente ficou no limite. 25. Também não. 22. Ok, 22 MHz. Eles estão indo mais ou menos nessa faixa. Isso é mais do que o dobro da especificação dele, tá, pessoal? 23 ele já não mede. Mede até 22, sendo que o ideal é medir valores menores. Vamos botar aqui 1.234 MHz. Olha, 1.234 MHz. Muito cravadinho, viu? Ótimo frequencímetro, muito preciso. Eu coloquei 1, 2, 3, 4 MHz aqui. São funções bem avançadas para um multímetro de baixo custo como esse. Achei bem bacaninha o Finirce DMT99. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse de dar uma conferida, já que ele está naquela oportunidade promocional com valores aí abaixo de $50, o que permite uma aquisição de importação sem o imposto de importação. Bem bacana, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse review, desse modelo novo aí para sua bancada. Se gostarem, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.